Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. A criança já nasce autista devido a mutações genéticas. Tá? E essas 99% saiu um estudo devido a mutações genéticas e 85% também influi a hereditariedade. Pode ser hereditário ou não. Então, o pai pode ter ou a mãe pode ter ou pode não ter. Então, a criança é uma má formação em algumas áreas do cérebro devido a mutações genéticas. Tem mais de 1000 genes, né? Que podem se modificar e causar no caso, autismo. a regressão que tu diz, ele está melhorando, no caso, sim, né? Sim, porque assim, tem o autista de nível 1, que é no caso da Helena, que infelizmente é o autismo mais difícil de se diagnosticar, que é o nível 1. A gente diz nível 1 porque é o que requer menos suporte, o que precisa menos de auxílio. Tá? Tem autista nível 2, que é um suporte moderado, e tem autista nível 3, que é o caso do Anthony, que ele precisa de um grande suporte, que tem que estar direto ali com ele. Tá? Então, quando essas crianças nível 3, nível 2 ou até nível 1 têm as terapias adequadas e principalmente desde o início, né, da descoberta, o autismo ele pode regredir. Tipo, um nível 3 pode vir a ser um nível 2 ou até um nível 1. Um nível 2 pode vir a ser um nível 1 e o nível 1 pode ter uma vida assim tranquila e nem transparecer que tem, mas alguns sintomas sempre prevalecem. No caso, né? Isso fazendo tratamento certinho. Fazendo né? as terapias, todas as terapias que têm que serem feitas, né? Só desculpa, eu não queria te interromper. Mas só para eu terminar? Bem rapidinho. E tanto também como se for um autista nível 1 ou nível 2, se não tiver as terapias, né, eles podem se agravar também. Um nível 1 pode passar para 2, um 2 pode passar para nível 3. Só fazendo um adendo ali o que a Mayara falou, é que assim, independente de ser 1, 2 ou 3, todo autista tem problema de socialização. Todo tem, todo autista tem. Não quer dizer que todas as pessoas que têm problema de socialização são autistas, mas todo autista tem problema de socialização. O problema de socialização e os padrões repetitivos, né, eles são os pontos mais, assim, que o médico, o clínico, mais olha para diagnosticar, porque quem faz o diagnóstico é só médico, né? É só clínico, neuropediatra, psiquiatra, né, neurologista. Eu também sou mãe atípica. Sim. A minha filha, ela teve, para vocês verem como é tão importante, a minha filha ela tem 21 anos. E ela é diagnóstico tardio. Então, a gente descobriu, a gente já desconfiava, depois que eu comecei a trabalhar com os autistas, né? Mas a gente foi ter o laudo dela agora com 19 anos. Então, ela agregou prejuízos, assim, enormes, vocês não têm noção. Os prejuízos sociais, né? Prejuízos em questão de transtorno de ansiedade, que acarretou esses anos todos sem terapia. Hoje ela faz terapia com uma psicóloga cognitiva comportamental. Então, se ela tivesse sido diagnosticada bem mais cedo, hoje ela viveria bem melhor. Sim, porque ela é muito inteligente. Ela aprendeu a falar com 4 anos, sozinha. Foco dela, hiperfoco dela sempre foi livro, leitura, sempre. Né? Mas, tipo, menina, que é mais difícil de ser diagnosticado ainda, né? Vivia no quarto, não tinha muito convívio social. É tímida, é isso, é aquilo. E também não tinha, na época, fazem 20 anos, então não tinha instrumentos, não tinha pessoas qualificadas para fazer o diagnóstico. Então, se tornava mais difícil ainda. Hoje em dia, a gente escuta falar muito sobre autismo. Até depois a gente entra nesse porquê. Mas vamos jogar para mais de 20 anos atrás. Já existia pessoas autistas, só que não existia esse diagnóstico. Não era falado diagnóstico. Era isso? Por que não era falado há uns anos atrás e hoje tem tanto? O autismo ele existe desde 1940, assim, que existe. Que foi começou a se descobrir, né? Foi um médico que fez um estudo com algumas crianças. Só que lá, nesses anos lá atrás, ele era tido como esquizofrenia. Ela tratado como esquizofrenia pediátrica, né?
E daí essas crianças foram vindo, foram avançando sem tratamento, né? E os médicos começaram a investigar, começaram a criar estudos, mas muito lá atrás, onde não tinha muitos recursos, né? Não tinham como eles investirem. Então, as crianças, o autismo ele teve várias nomenclaturas, né? Sim, tinha outro nome, então. Tinha autismo de Asperger, teve o primeiro que foi a esquizofrenia pediátrica, né? Teve vários, inúmeros assim. Mas lá em 1970 foi que começou mesmo a ter os estudos mais profundos com mais crianças, né? Aí começou a nomenclatura também. Passaram para de esquizofrenia pediátrica para autismo de Asperger. Autismo pediátrico também teve. Então, os estudos já são há tempos, né? Só que não sabia o que era. Na verdade, a primeira ressonância magnética que teve foi em 1990 e alguns quebradinhos aí, lá nos Estados Unidos. Era essa a pergunta que eu ia te fazer, porque assim, Tá. o Alex está falando que ninguém ouvia falar, porque eu vou dar um exemplo. A gente, quando estava na escola, às vezes tinha aquele cara que era autista, que era mais quieto, que não falava, que tinha várias dificuldades de se socializar, e daí a gente não... Eu fui ouvir de autismo, a gente ouvia falar, mas não sabia o que era. Então, assim, daí eu vi aquela série Doctor... Não me lembro o nome da série. The Good Doctor. The Good Doctor. Na verdade, o autismo sempre existiu, né? Sempre Desde existiu. que a humanidade existe, sempre existiu o autismo. Só que é algo muito não complexo. não tinha estudos e nem diagnóstico, né? E quando se começou os estudos, também não tinha muita instrumentalização para estudar. Ela era mais olho, assim. Hoje em dia, tanto que hoje em dia, ainda o diagnóstico, não existe exame para detectar o autismo. O diagnóstico é clínico, né? E alguns testes, né, as neuropsicólogas fazem, mas é mais observação, assim. É que nem o David teve aqui, ele também é especialista em autismo, e ele falou que antigamente o pessoal dizia assim, tem um parafuso a menos. Manicômio, ia tudo Entendeu? manicômio. Eles eram os níveis 3, assim, que é mais, né, que é mais punk, assim, eles, grande parte, eram, ou os pais deixavam eles trancados em casa, né? Eles não tinham convívio com as pessoas na rua, porque os pais tinham vergonha, e alguns eram internados em manicômios como doentes mentais. E o maior problema do autismo é o preconceito dentro de casa, é dos pais assumirem, ver que o filho é autista, entendeu? Sim. Quando a minha esposa começou a desconfiar do Anthony, eu falava pra ela, tá viajando, pô, não tem nada a ver. Até a pessoa não quer acreditar também, né? Isso. Quando a gente teve o diagnóstico, aí ela não queria aceitar. E eu aceitei numa boa, entendeu? No início, não é. Depois, quando a gente descobriu o que era, eu falei, não, se vamos atrás do tratamento, entendeu? Vamos ver o que dá para fazer. E se não tem solução, não adianta se desesperar. Aí a gente começou a buscar, entendeu? Que a gente colocou ele numa clínica aqui em Oficinas... Vida e Arte. Vida e Arte, ele teve ali. Aqui pertinho aqui, ó. Aí ele ficou um tempo ali, mas ficava meio deslocado para nós trazer. Daí a gente conseguiu colocar ele na PAI, lá em Capivari. Depois da PAI a gente colocou noutra clínica que eu não gosto de dizer o nome. Né, Mayara? Cala-te boca, fica quieta. A gente não vai falar o nome dessa clínica, entendeu? Daí depois, quando a gente perdeu, tirou ele dessa clínica, ele ficou sem tratamento nenhum. Daí a gente conseguiu o contato da Mayara e desde então ele só faz tratamento com a Mayara.